Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento também, parte da tua adoração, a adoração ao teu nome, que cada dízimos e ofertas depositado na sala nessa noite continue servindo para o seu propósito, Deus, mantendo a tua obra e avançando o teu reino nessa terra. Cuida, Senhor, de nós, nos dá, Senhor, direção da tua palavra agora que será aberta, e pedimos que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos que aqui chegaram, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro Reine. É bom estar com vocês aqui. Esse é o pastor Tiago Oliveira. Para a gente dar continuidade aí nesta noite de domingo, semana, né? Esses 10 dias do dia oração, tendo como 16 tema aí a vida de fevereiro plena, de e a gente pensar de 2025. forma integral naquilo que Deus espera como propósito para a nossa vida. Hoje nós iremos meditar um pouco sobre como nós podemos viver melhor emocionalmente, e hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a saúde emocional. É um tema extremamente importante, extremamente atual, e é um tema que dificilmente a gente ouve as pessoas comentando. Existem vários ainda tabus e preconceitos sobre essa questão. Então a proposta da mensagem dessa noite, do tema de hoje, é nós olharmos para aquilo que Deus espera de nós no quesito ou a respeito da saúde emocional. Então, nós vamos aprender hoje como viver divinamente bem, e eu quero convidar você a pegar sua Bíblia e abrirmos o livro de Filipenses, capítulo 4, verso 8. Filipenses, capítulo 4, verso 8. Esse é um texto-chave que nós sempre ouvimos e usamos ele para falar e conversar um pouco sobre esse assunto. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro Reine, que está localizado exatamente através Filipenses 4, verso 8. Número 50. Quando se encontraram, digo, achei. Grande Álvaro Reine, Fortaleza, Ceará, Está no oeste do Brasil. estou procurando. E esse é o pastor Filipenses Tiago 4, 8. Oliveira. Está lá no livro, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Eu quero que você compreenda o que Deus tem para dizer para você essa noite. E esse texto aqui é um texto para a gente começar a pensar sobre esse assunto da saúde emocional. Filipenses 4:8 vai dizer assim para mim e para você: finalmente, irmãos, tudo que é o quê? Verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro e tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, aí o apóstolo Paulo diz assim, pensem nessas coisas. Ele diz que nós precisamos, volta lá, ele diz que nós precisamos pensar em coisas boas. Ele diz, se existe algo de verdadeiro, nobre, correto, se for puro, amável, ele traz a alusão de que nós precisamos nutrir nosso pensamento, nossa mente de coisas boas. A mensagem dessa noite é para nós refletirmos o que nós temos trazido para nutrir o nosso pensamento, a nossa mente. Você não precisa sair daqui sem saber o que fazer hoje. A Bíblia nos dá direções, e dentre as direções que a Bíblia nos dá, nós vamos entender que a mente e o corpo está interligada. Ontem o tema foi abordado sobre a saúde física, e hoje nós queremos trabalhar, como estamos propondo de forma plena, trabalhar essa questão da saúde. A saúde mental e emocional é importante. Eu quero que você entenda, pode passar, que os nossos problemas, eles intervêm, pode passar, de alguns fatores. Os problemas que nós enfrentamos, eles intervêm e existe uma interferência de alguns fatores. Eu listei alguns deles. Muitos dos nossos problemas, eles são devido a aquilo que nos rodeia. Então, alguns problemas, eles são relacionados à família, amigos, escolas, trabalho.
Então esses problemas, eles realmente existem, porque nós estamos lidando com eles. Só que muitas vezes os nossos problemas, eles são resultado dos nossos pensamentos. E em grande maioria deles, esses pensamentos são pensamentos automáticos que nos assolam e geram em nós alguns problemas. Eles também são alguns fatores que trazem problemas para nós, são condições emocionais. Nós muitas vezes negligenciamos o cuidado com as emoções. Nós vamos ao médico de forma regular, nós vamos às vezes a um cardiologista de forma regular, nós vamos a um pediatra, no caso a gente leva a criança, só que muitas vezes a gente não vai a um profissional da área de saúde mental. E ainda existe alguns tabus que dizem assim, eu não vou a um psicólogo, eu não vou a um psiquiatra, porque eu não sou louco. Deixa eu dizer algo para você essa noite. Psicólogo e psiquiatra não é para pessoas que são loucas, são para pessoas que querem cuidar da sua saúde emocional. Então ainda existe esses tabus entre a psicologia, a psiquiatria e a religião. E nós precisamos entender que a Bíblia traz luz a esses assuntos. Eu queria mostrar para vocês uma imagem para que você entendesse como nós funcionamos emocionalmente. Aqui está uma imagem de uma engrenagem. E eu vou abordar dentro de uma linha de estudo, que é uma linha que compreende que aquilo que nós pensamos molda as nossas emoções e, consequentemente, o nosso comportamento. Essa linha e essa engrenagem mostra que tudo está interligado. As nossas emoções interferem naquilo que nós fazemos e, de forma natural, o nosso corpo dá sinais quando as nossas emoções não estão boas. O ambiente externo interfere também na forma como nós agimos. Os pensamentos, eles estão ligados diretamente às emoções e, naturalmente, se as nossas emoções não estiverem reguladas, nós teremos condutas desordenadas. Nós muitas vezes atribuímos as nossas condutas desordenadas somente ao pecado e ao mal. E muitas vezes nós somos responsáveis por algumas condutas desordenadas e a gente coloca a culpa, às vezes, só no pecado. E a gente usa isso como álibi e desculpa para dizer assim, eu fiz porque o pecado habita em mim. Não, você fez porque você quis e você deu brecha ao pecado. É algo completamente diferente. Então, eu quero levar você e ler com vocês alguns textos que Ellen White traz também à luz da palavra de Deus sobre esse assunto. Pode colocar o primeiro texto. Ela diz assim, em Mensagem aos Jovens, ela diz que os nossos pensamentos, eles devem ser estritamente guardados, pois um pensamento impuro pode causar o quê? Uma profunda impressão na nossa alma, diz ela. Então ela diz que um pensamento impuro, ele pode causar uma impressão má. Ela diz ali, no espírito. Se os pensamentos são puros e santos, o homem se torna melhor. E ela diz, por havê-los nutrido. Então ela concorda de que se nós nutrirmos bons pensamentos, se nós começarmos a se preocupar com essa questão, nós poderemos estar nutrindo algo bom em nós. O apóstolo Paulo, pode avançar, quando ele falou sobre esse texto, ele diz assim, pensem em coisas boas. Só que ele está dizendo aqui que nós devemos estar no controle dos nossos pensamentos. Muitos de nós somos assaltados pelos nossos pensamentos. E muitas vezes a gente não percebe aquilo que está acontecendo. E eu vou fazer uma dinâmica rápida aqui para você entender. Por mais que alguns já tenham visto essa dinâmica, mas veja que os pensamentos automáticos, eles são algo que a gente não percebe. E aí me permitam, quero que você mostre para mim o polegar. Mostre para mim o polegar aí. Mostre para mim o polegar. Mostre o dedo indicador. Dedo indicador. Ok, bota a mão na sua nuca agora, na sua nuca. Perceberam? A nuca, a testa.
Perceberam? E isso é o que acontece às vezes na nossa mente. A gente não percebe o que está acontecendo, a gente não olha ao nosso redor, os pensamentos automáticos vêm e você começa, e a gente chama isso de crenças. A gente começa a criar algumas crenças e em alguns momentos, irmãos, os nossos problemas, eles não existem. E aí eu quero avançar com você para 2 textos da Bíblia. O primeiro está em 1 Crônicas. Aqui tem alguns textos que falam que Deus, Ele conhece o nosso pensamento e atua na nossa mente. O primeiro texto está em 1 Coríntios, capítulo 28. Abre a Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 28, verso 9. 1 Coríntios não, perdão, 1 Crônicas. Crônicas 28. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro Crônicas de 28, verso Alvoreiro, 9. Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, noite do dia 16 de fevereiro de Quando Davi 2025. Este é o apresenta Salomão pastor como seu Tiago sucessor. Oliveira. Olha o que é dito aqui. Pode colocar na tela. Quanto a você, meu filho Salomão, conheça o Deus, o seu Pai, e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todo o coração e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, e se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. O segundo texto está no livro de Salmos, Salmo 139, verso 2, conhecido por todos nós. Salmo 139, verso 2, que diz assim: Deus sabe quando eu me assento e quando eu me levanto. Aqui diz assim, ó, de longe Ele conhece os meus pensamentos. Então, antes de você pensar, Deus já penetra na tua mente, Deus conhece os teus pensamentos. Então Deus, Ele está preocupado, irmãos, com aquilo que nós pensamos. Deus está preocupado com aquilo que está passando aí na sua mente. Ellen White vai concordar, pode passar, dizendo o seguinte. Ela vai dizer assim, ó, o Senhor Deus é exato e infalível em seu entendimento. Ele compreende a operação da mente humana. Foi Ele quem criou os atos, princípios dos agentes humanos que formou, justamente como são influenciados pelos objetos que eles apresentam e de que modo eles agem sobre qualquer tentação. Esse texto, Ellen White diz que, primeiro, Deus, Ele compreende a nossa mente, Ele sabe como ela funciona, e Ele sabe como, de alguma forma, aquilo que vem de forma externa influencia a sua mente e provoca em você uma tentação. Então, entendendo isso, dessa primeira parte, eu quero que você compreenda o seguinte: Deus é quem atua nos pensamentos bons. Porém, o pecado vem e os distorce. Deus atua nos bons pensamentos, e aí Satanás vem e distorce os pensamentos. E aí leva eu e você a crer e acreditar em algumas coisas. E parte daqueles que têm a TAG, que é o transtorno de ansiedade, transtorno generalizado de ansiedade, todo profissional sabe que boa parte das construções futuras de algo que não existe. Então, quem já sofreu ou tem alguém diagnosticado com ansiedade em casa, sabe, irmãos, que além de ser algo sério, é algo que a pessoa cria uma crença de algo que não existe e ela acredita naquilo. E deixa eu abrir meu coração para vocês. Ter ansiedade ou depressão ou qualquer outra doença emocional não é falta de fé. Isso tem que ficar bem claro essa noite. Alguém pode até discordar, mas com base no que a Bíblia apresenta, não é falta de fé. Eu poderia te dar vários exemplos de personagens bíblicos que tiveram algumas características e indícios de problemas emocionais, mas não foi falta de fé.
Quem pede para morrer, está bem emocionalmente, sim ou não? Não. Hoje em dia a gente diria que ele tem o quê? Depressão ou característica de depressão? Sabe o que Moisés disse para Deus? Senhor, risca meu nome. Sabe o que Elias disse? Senhor, também não quero mais viver. Elias foi um homem que andou com Deus, mas ele também teve seus problemas emocionais. Então eu quero que você entenda essa noite que problemas emocionais que assolam nossa mente não é falta de fé. É algo que o pecado veio e começou a distorcer aquilo que nós pensamos e começou a tirar e tentar destruir a imagem perfeita de Deus em nós seres humanos. Ok? Então, pode avançar para outra parte. O Espírito Santo, pode avançar? Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada. Preenche a nossa mente e nos purifica. Então eu quero puxar a sardinha para o meu lado, como diz o ditado popular, e dizer que no aspecto espiritual, quando nós nos conectamos com o Espírito Santo, ele nos ajuda nesse processo de recuperação emocional. Ele nos ajuda de forma preventiva a nós vivermos bem emocionalmente. Ellen White vai dizer o seguinte, pode passar. Ela vai dizer: necessitamos estar continuamente a encher a mente de Cristo e esvaziando do egoísmo do pecado. E ela diz: com a qual segurança, à medida que esvaziardes a mente de vaidade, frivolidade, o vácuo será preenchido por aquilo que Deus está esperando para vos dar. Então eu preciso entender que ao me conectar com o Espírito Santo, eu consigo esvaziar a minha mente de coisas ruins, daquilo que é inclinação para o pecado, e aí Deus consegue preencher a minha mente de coisas boas. A mente, irmãos, pode avançar. A mente, ela é algo fantástico. A mente, ela foi criada de forma perfeita por Deus. Quando eu estava terminando a minha segunda especialização nessa área, eu comecei a pesquisar dentro do povo de Deus quantas pessoas tinham problemas de saúde mental na igreja. E é assustador como nós vemos um povo que tem uma mensagem perfeita de saúde bíblica. Nós vemos praticamente 40% a 50% hoje, principalmente pós-pandemia, do nosso povo com problemas emocionais. E não é só membros, nós vamos para outros níveis, líderes e até pastores. A mente é algo perfeito que Deus criou, porém o pecado, ele tem destruído a nossa paz nesse quesito. Irmãos, sabe por que isso acontece? Pode passar. Porque o palco, pode passar, seu vídeo. Noite de domingo do dia 16 de fevereiro de 2025. Do grande Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada. Este é o pastor Tiago Oliveira. A sua mente é o palco do grande conflito. É aí em que a batalha é travada. Você volta para aquela imagem do cérebro. Eu trouxe essa imagem para que... Avança essa aqui. Eu trouxe essa imagem para que você entenda que depressão não é falta de Deus. É algo biológico que é associado. Começa na mente, mas interfere no biológico. Isso aqui é uma imagem de um cérebro normal em suas atividades. Isso aqui é um cérebro com depressão. Veja aqui os níveis de atividade de um cérebro normal completamente diferente. Porque é uma pessoa que está deprimida, ela está reclusa em si e ela não tem ânimo para nada, irmãos. Então, se algum dia você encontrar alguém que tem um quadro de depressão, não diga que é falta de fé, por favor. Ore com essa pessoa. Ajude ela a sair dessa condição. Vai ser um favor grande que você vai fazer. Então, o palco da nossa mente, ele está sendo explorado, pode passar? E é aqui que acontece o grande conflito. É na minha mente, é na sua mente. A mente é a fonte, pode passar, de todas as ações. Tudo vai começar na sua mente.
as atitudes que nós tomamos, as inclinações para o pecado, antes de nós pecarmos, algo vai passar na nossa mente. Pecados involuntários passam na nossa mente. Pecados planejados, que é o pior deles, passam pela nossa mente. Então Deus, Ele pede que eu e você cuidemos da nossa mente, para que assim a nossa saúde emocional ela possa estar de forma integral e possa estar em concordância com aquilo que Deus deseja. Ele preparou essa morada viva para a mente. Ele procurou de forma detalhada tecer cada órgão, cada tecido, cada neurônio da nossa mente. E ele chega a dizer assim, é um templo que o Senhor mesmo preparou para a habitação do seu Espírito. Se eu não estiver bem emocionalmente, o Espírito Santo não tem como me preencher. Se eu estiver depressivo em casa, eu não tenho como me concentrar e fazer as minhas orações. Se eu estiver numa necessidade emocional, ao ponto de ter crise de ansiedade, só o fato de vir e sair de casa e vir para a igreja é um desafio. Então, irmãos, Deus ele preparou e ele disse assim, o Espírito Santo ele habita numa mente sã e nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional. A mente rege o homem por completo. Todas as nossas ações, quer sejam boas ou más, elas só se originam na nossa mente. É a mente, irmãos, é a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. Nós precisamos estar bem emocionalmente. Pode passar. Nós estamos gravando, passa para o próximo. Pode passar. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro Verde. O grande conflito que nós tanto falamos é uma guerra real. Tiago Oliveira. Mas existe aí na sua mente, ela está sendo travada agora. E talvez você está se perguntando, pode passar, como vivemos, como nós podemos viver, pode passar. Como a gente pode viver divinamente bem, pastor? Como é que eu posso ter uma mente sã? Como é que eu posso viver emocionalmente bem? Primeiro, eu e você precisamos ter a mente de Cristo. Abre a Bíblia aí em 1 Coríntios 2,15. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro Verde. Noite de domingo do dia 16 de fevereiro de 2025. E este é o professor Tiago Oliveira. Você pode abrir a Bíblia aí em 1 Coríntios 2,15. Olha o que diz aqui, Vamos ler o 16 também. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que o apóstolo Paulo queria dizer para nós? Ele diz assim, que para eu ter a mente sã, eu preciso pensar, eu preciso agir, e com base no que a Bíblia apresenta, eu preciso fazer aquilo que Cristo faz. Cristo exercitava a sua mente, não somente no estudo, mas também na oração. E como é que eu posso ter a mente de Cristo e ser transformado, e ter minha mente transformada e viver plenamente bem nesse aspecto? Eu preciso exercitar. 2 fatores, pode passar. Está aqui, Bíblia e oração. É a Bíblia e oração, é através da Bíblia e oração que o Espírito Santo age para restaurar em nós a imagem de Deus. Então, se eu começar a colocar em prática o estudo da Bíblia, e começar a colocar em prática a oração, nós seremos moldados pelo Espírito Santo. Lógico, eu não estou aqui dizendo que se você já tem um problema emocional diagnosticado, agora você vai largar a terapia, você vai parar de tomar os remédios que o psiquiatra passou, e agora você vai dizer, não, o pastor disse que é só orar e ler a Bíblia. Não.
Eu estou dizendo que o processo de transformação e talvez de resguarda da nossa parte, para não ser assolado por essas coisas, nós precisamos manter a comunhão com Deus. Então, a primeira coisa que você temos que fazer essa noite, nós precisamos nos esforçar para pensar como Jesus pensava. E isso vem através da Bíblia e estudo. Estudo da Bíblia e oração. A segunda coisa que você precisamos começar a tentar fazer, pode passar. Pode passar? Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Albuquerque. Nós precisamos ter domínio sobre ele. Sabe o que a Karen White vai dizer? Numa meditação ela disse: ninguém senão vós mesmos podereis dominar os vossos pensamentos. Ela disse que nós precisamos disciplinar os nossos pensamentos. Precisamos cuidar daquilo que nós pensamos. E ela vai dizer que isso passa pelas avenidas da alma. Sabe o que são as avenidas da alma? Os nossos sentimentos. Aquilo que você vê, aquilo que você ouve, você pega, e até aquilo que você come. Não é o tema aqui, mas aquilo que você come interfere diretamente na sua saúde emocional. Eu quero ir para o final, vai lá para a terapia divina. A irmã já citou aqui, pode passar. Mas essa terapia divina aqui, ela é dividida em 8 sessões. Você começar ela hoje, aí você vai entender que os benefícios dessa terapia, ela também é diretamente para a sua mente. E eu trouxe vários pontos aqui, depois eu compartilho para a irmã e a irmã compartilha para vocês. A primeira sessão, sabe qual é? É a alimentação saudável. Tem alimento que ele faz bem e parece que o próprio alimento, a fruta ou o fruto, já linka ao órgão. Vocês já perceberam isso? Tem uma, acho que é leguminosa, bem pequenininha assim, parece um cérebro. Qual o nome, irmã? Nozes. A nozes. Você olha assim, parece um cérebro. Com uma noz que vai ajudar você. Tem outros que você vai olhando e você vai percebendo que a alimentação, ela está ligada diretamente também ao seu processo de cura e recuperação na saúde mental. Uma das coisas que os psicólogos orientam aos pacientes que têm depressão, ansiedade, crianças com espectro autista, entre outras necessidades, a mudança alimentar, o hábito alimentar, ajuda no processo de cura e também de regulação emocional. Açúcar é um veneno para quem é ansioso. Na verdade é um veneno para todo mundo aqui, viu? Açúcar, tudo que é branco. Eu brinco e digo que é os venenos brancos. Açúcar, aí você vai para o trigo, aí você vai para o sal, entre outros. Nós precisamos entender que a água, a alimentação saudável, irmãos, ela vai ajudar eu e você a desbotar o nosso cérebro e não ficar com o cérebro embotado de tanto comer açúcar e comer outras coisas. A segunda sessão é essa aqui, ó. Água. Quem já tomou água hoje? Deixa eu ver a mão. Que bênção. Irmão, água, irmão. Sabe por que água? Porque o nosso corpo ele é composto por 70% de água. Eu mesmo estou perdendo um bocado aqui já. Já tomei um bocado. Se a gente não tomar água, irmãos, o corpo não funciona. E quando a gente fala da água para a questão emocional, para a questão do cérebro, aqui tem uma pesquisa que vai dizer assim, ó, mesmo em níveis mais baixos, a falta de água no organismo pode levar a um declínio cognitivo. Tanto que, segundo os estudos, apenas algumas horas de atividade vigorosa no calor, sem beber líquido ou comer, pode afetar exageradamente a concentração. É por isso que a gente faz questão de botar ar-condicionado, que você se concentre no que está sendo falado aqui. Então, irmãos, água, beba água. É a segunda sessão. Sabe qual é a terceira sessão? Essa daqui, ó. Ar puro. Quando você não respira, você não funciona. E um dos exercícios de intervenção mais rápida para quem está numa crise de ansiedade, sabe qual é? Respirar.
respirar, por incrível que pareça, nos regula emocionalmente. É quando você para e começa a se concentrar na sua respiração. Então, irmãos, respirar nos ajuda a nos regular emocionalmente. Existem pesquisas que dizem que em cidades onde a poluição é muito grande, o nível de pessoas com problemas emocionais é maior. Então, respirar é uma das sessões, é a terceira sessão. Respirar ajuda no sistema imunológico, nos deixa menos estressado, melhora o sono, o descanso e também nos dá mais longevidade. A quarta sessão está aqui, ó. A irmã já falou. E ninguém aqui levantou a mão. Nem todo mundo, né, irmão? Vamos tomar sol, gente. A irmã falou da depressão. Quem toma sol ajuda no processo de recuperação. Porque o sol tem uma vitaminazinha que ajuda lá. E as pessoas que têm depressão, naturalmente o corpo ele vai nutrir e vai começar a tirar de onde não tem essa vitaminazinha, que o sol ele vai tirar. É por isso que as pessoas que têm depressão, elas querem ficar num cantinho quietinho, num quarto, isolado, porque não querem ver luz, não querem ver sol. Uma necessidade. E existem vários benefícios da luz solar. Melhora o nível de energia do corpo, regula a pressão arterial, benefícios metabólicos, ajuda na saúde ocular, previne o câncer, isso na hora regular, tá bom? Tem um horário certo para você tomar banho de sol. Quinta sessão, essa daqui já foi falada ontem, prática de exercício físico. Vai começar aí um movimento de pedalada. Se você gosta de pedalar, você vai procurar o Fernando e aí vai pedalar. Se você gosta de caminhar, quem gosta de caminhar aqui é a irmã, né? A irmã aqui também. Vai caminhar com a irmã. Eu e você, nós somos criados para se mexer. Aprende isso aqui. Pastor, como é que o senhor sabe? Olha uma criança. Olha para uma criança. A criança não está se mexendo, ela está doente. Ela está sempre em movimento. Porque o nosso corpo ele foi feito para se mexer. Então, o exercício físico tem vários benefícios. Está estressado, meu irmão? Vai caminhar. Está ansioso? Vai caminhar. Você vai ver como a sua mente ela vai abrir, ela vai se expandir. E você vai ter uma boa regulação também no seu sono. A sexta sessão, essa daqui é fundamental. Sono, repouso. Existe uma pesquisa na Fundação Oswaldo Cruz que diz que 72% dos brasileiros sofrem com distúrbio do sono. Isso decorrente na sua vida de trabalho, e tem uma pesquisa feita em Harvard que diz que 80% das pessoas que são diagnosticadas com TDAH, elas têm problema no sono. Não dormir pode desencadear vários problemas, entre eles problemas emocionais. Então, quando eu estava fazendo terapia com alguns casais e a gente identificava ali que a mulher estava mais estressada que o homem, ou o homem mais estressado que a mulher, a gente perguntava: como é a questão do repouso de vocês? Em 99% dos casos, o estresse era decorrente da falta de sono. Durma, descanse. Deixa eu falar algo para você. Nessa questão do repouso, eu e você não podemos jamais repousar sem fazer o que nós chamamos de higiene do sono. Sabe o que é higiene do sono, irmãos? É o teu cérebro saber que você vai dormir. E deixa eu apontar para você essa noite de forma preventiva um perigo. Quando você leva esse aparelho aqui para a cama, você está levando o inimigo. Porque muita gente pega no sono vendo esse negócio aqui. O teu cérebro, ele é altamente estimulado. Alguns óculos, e quem usa lente corretiva, usa uma lente contra a luz azul. Isso aqui emite, você não consegue ver, mas sai uma luz azul aqui. E essa luz azul é extremamente estimulante para o teu cérebro. É quando você dorme lá, rodando aqueles reels infinitos. Você pega no sono, chega o celular, cai assim da mão, né?
Você está estimulando a tua mente. O teu cérebro, ele não sabe que você vai descansar. É por isso que você fica inquieto para dormir. Você precisa fazer a higiene do sono. Mantenha um horário regular para dormir e acordar. Evite o uso do seu quarto, colocar uma TV lá, porque isso vai estimular você. Mantenha o quarto escuro, livre de distrações, de preferência, né? Tem gente que não gosta de dormir em quarto escuro, mas de preferência para que o organismo possa entender que você vai dormir. A 7ª sessão já foi falado aqui, mas eu e você precisamos exercer a temperança. Precisamos ser temperantes em tudo que nós fazemos. E a última sessão, para eu finalizar, irmãos, é a confiança em Deus. Essa noite eu posso estar falando para alguém que sofre, pode passar, sofre de depressão. Essa noite eu posso estar falando para alguém, pode passar, que sofre de ansiedade. Alguém que pensa assim consigo: pastor, mas eu oro a Deus, eu busco ao Senhor, mas eu não tenho força para sair dessa condição. Eu vou no médico, eu tomo meus remédios, pastor, eu queria tanto ser curado. Irmãos, minha mãe foi diagnosticada com TAG há uns 4 anos atrás, decorrente a uma separação. E mesmo longe, eu fazia e conversava com minha mãe ali, e eu via o desespero dela, por coisas que a própria mente dela criava. E a minha mãe é uma pessoa estritamente vegetariana, ela tem uma alimentação saudável, invejável talvez. E às vezes eu me perguntava: Deus, por que minha mãe foi acometida disso? Hoje, graças a Deus, minha mãe, ela recuperou-se, está ainda vencendo, ainda tem alguns gatilhos. Mas eu entendi que em muitos momentos em que minha mãe achava que estava só, Deus estava ali dando a mão para ela. Amém. E muitas vezes eu conversei com ela, ela disse: não, eu sinto Deus. Eu quero que você saia daqui essa noite entendendo: Deus, Ele deseja curar você. E talvez o que você gostaria nessa noite é de só sentir o abraço de Jesus. Pastor, eu sou bem emocionalmente, eu não tenho nenhum problema, mas tem algumas coisas da minha vida que precisam ser reparadas ainda. Eu conheço um Deus, que Ele é o restaurador da vida. Amém. Pode passar. E Deus deseja fazer isso aqui hoje em você e em mim. Deus deseja restaurar a nossa vida. Deus deseja reescrever e refazer a nossa história. Ele quer reconstruir o nosso mundo. Sabe o que Ele quer? Ele quer sarar a nossa mente. Satanás, ele deturpou aquilo que Deus criou, mas Deus há de restaurar, e nós teremos uma divina mente outra vez, porque o desejo de Deus é que eu e você possamos viver para honrar e glorificar o seu nome, também na nossa saúde emocional. Nosso irmão vai cantar agora, e enquanto ele louva ao Senhor, ele fala desse processo de cura, de restauração, de como Deus deseja trazer sobre nós de novo essa restauração. Eu queria que você tomasse uma decisão ao lado de Cristo hoje. Eu queria que a partir de hoje você permitisse que no palco do grande conflito Deus fosse vencedor, e na sua vida você começasse a colocar uma prática e uma rotina de oração e estudo da palavra, para que com a mente sã nós sejamos preenchidos e dotados pelo poder do Espírito Santo. Amém. Que nós sejamos abençoados essa noite, que nós possamos lembrar
de que esse Deus, Ele é o restaurador. E Ele quer reconstruir tudo na nossa vida hoje, inclusive nos dar de volta uma mente sã e saudável para a honra e glória do nome dEle. Se é teu desejo fazer um compromisso com Deus, pedir assim: Senhor, eu preciso dessa restauração. No final eu quero orar com você. E quero pedir que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, e que essa restauração seja completa e genuína na nossa vida. Música gera direitos autorais, portanto, encerramos aqui o vídeo desta noite do dia 16 de fevereiro de 2025, noite de domingo. Valeu, Jesus.